E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC da gastança, principal aposta de Lula para bancar as promessas de campanha. A votação foi concluída há pouco. 331 deputados votaram a favor, 163 foram contrários. E para comentar esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Boa noite, deputado. Muito boa noite a todos que nos acompanham, boa noite para nós, mas para o Brasil, uma noite que muito triste depois das votações que tivemos hoje aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do programa Oeste Sem Filtro. A gente vai conversar aí sobre a repercussão da aprovação da PEC da gastança, mas eu queria voltar um pouquinho a fita para perguntar para o senhor a respeito das emendas de relator logo no início dessa semana. Porque a sensação que deu é que houve uma mudança no entendimento do ministro Ricardo Lewandowski da última sexta-feira, quando ele pediu para suspender o julgamento e a Câmara votou aquele projeto para dar mais transparência nas emendas, e na segunda-feira, quando ele acabou votando para derrubar as emendas. Minha pergunta é, o senhor tem algum palpite do que pode ter acontecido para ele votar nesse sentido? E como é que está o clima na Câmara, especialmente em relação ao presidente Arthur Lira? Bom, Paula, a pergunta veio sob medida, porque de fato o que eu posso ter aqui são palpites, né? Eu não participo das negociações de bastidor que são feitas, mas obviamente que a gente ouve muito e observa mais ainda, e tem uma certa experiência aqui com os meandros da política brasileira. E o meu palpite é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, que desabridamente tem feito política, né, já não faz mais justiça há muito tempo no Brasil, abdicou da sua função de poder judiciário para fazer política, inclusive para legislar, tratou desse assunto das emendas de relator, e em determinado momento, palpite meu, houve essa conversa de bastidor para que Ricardo Lewandowski desse o voto favorável às emendas de relator, e ele cogitou fazê-lo desde que o Congresso Nacional aprovasse aquela resolução, que era uma resolução para transformar o orçamento secreto em descarado, né? Na quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal para a votação, se eu não me engano, em 5-4, não é isso? E faltavam então os votos de Lewandowski e Gilmar Mendes, e decide se suspender a sessão para que se retomasse na segunda-feira, e Lewandowski diz: olha, a solução aí em discussão no Congresso Nacional, nem estava mais em discussão porque tinha sido retirado de pauta no dia do Congresso Nacional. Mas enfim, e ele diz que tem essa resolução e que ela poderia fazê-lo repensar, né, o seu posicionamento. Pois bem, termina a sessão no Supremo Tribunal Federal, pouco menos de uma hora depois, Arthur Lira está sentado na mesa da Câmara dos Deputados, que ainda estava em sessão, para solicitar ao presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso, que chame uma sessão para sexta-feira, uma vez que na segunda-feira teria muitas diplomatas, terça, onde ele precisava do plenário para aprovar a PEC da gastança. E assim foi feito, o que é assim já surreal. Isso não é até aqui palpite, isso aqui são apenas os fatos narrados, e o Congresso Nacional aprova uma resolução que coloca nas mãos do Arthur Lira R$1,5 bilhão de emenda de relator, nas mãos de Pacheco R$1,5 bilhão de emendas de relator, nas mãos do presidente e do relator do orçamento R$1 bilhão, e nas mãos dos líderes do Senado para dividir igualmente entre seus liderados R$4 bilhões e R$12 bilhões, pouco menos do que isso, 11 e alguma coisa, nas mãos dos líderes da Câmara dos Deputados. Agora, palpite. Durante o final de semana, Arthur Lira senta com Luiz Inácio Lula da Silva, palpite baseado em manchetes e matérias de imprensa, não conseguem chegar a uma negociação, não atingem um mínimo denominador comum, e aí aperta-se o botão vermelho do Supremo Tribunal Federal, não chegamos, né, o Lula não consegue ver avanço na negociação do Arthur Lira para aprovar a PEC, e Gilmar Mendes, essa decisão, primeiro, de tirar do teto de gastos o Bolsa Família, ou seja, esvazia o principal argumento para a PEC da gastança, que hoje a gente sabe, esse era só o argumento fictício, porque o que importa mesmo são 100 bilhões a mais para o Lula gastar e os 20 bilhões a mais no orçamento deste ano para o Centrão dividir. E, além do mais, logo em seguida vem Lewandowski e acaba com o orçamento secreto, dizendo que ele é inconstitucional, dando o voto que faltava para acabar com a
barra das emendas parlamentares de relator. O presidente Arthur Lira precisa reagrupar suas forças e, junto com os demais líderes, passa a tratar desse assunto da PEC de transição, da PEC do Lula, da PEC argentina, podemos dar o nome que nós quisermos dar, é uma PEC da gastança, e acaba mesmo assim preferindo votá-la, apesar do voto de Gilmar Mendes, porque o que interessa mesmo nessa PEC não tinha sido autorizado por Gilmar Mendes. Ou seja, os 100 bilhões a mais de gastos extras por Lula, ter os 37 ministérios e jogar dinheiro a rodo em políticas públicas ineficientes, a gente conhece o modo do PT de governar, e outros 23 bilhões para o orçamento deste ano, além do teto. Coisa que o Paulo Guedes não pediu, porque não precisava, não é verdade que o presidente Bolsonaro precisava fechar, já foi fechado por meio de crédito especial extraordinário, mas sim o Lira, o Pacheco e demais líderes precisavam desse dinheiro que agora foi aprovado na PEC da gastança para este ano, para cumprir com seus compromissos com líderes partidários. Então, isso é uma mistura de palpite com fatos narrados, talvez muito mais fatos do que palpite. Desculpa a longa resposta, mas espero assim ter contribuído para o melhor entendimento daquilo que aconteceu nesses últimos dias. E não foi pouca coisa. Sem dúvida. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom, o brasileiro também está acostumado a ver reformas importantes que demoram a passar e vão para lá e vêm para cá. E qual é a regra do interstício, deputado? Porque parece que agora tudo teve uma celeridade assim, impressionante. Exatamente, até pior do que isso, porque o interstício já nunca era respeitado. Eu não lembro de nenhuma PEC recente que nós tivéssemos votado sem quebrar o interstício. E o que significa o interstício? Para quem aí é mais leigo no assunto, significa que entre você votar o primeiro turno e o segundo turno de uma PEC, você tem que respeitar um prazo de 5 sessões para que o segundo turno possa ser votado. E por meio de um requerimento simples, esse interstício tem reiteradamente sido quebrar o segundo turno na mesma sessão em que é aprovado o primeiro turno. E para que serve esse interstício? Não é por nada que o legislador colocou no regimento interno da Câmara dos Deputados, pelo contrário, foi justamente para garantir um melhor debate. Mas, como eu disse, é pior do que isso, Ana Paula. Aliás, muito obrigado aí pelos que têm ouvido, que vocês têm feito também a respeito da nossa atuação aqui na Câmara, e me desculpe porque eu até agora não tinha conseguido entrar com vocês estavam insistindo para eu entrar, mas eu sou meio CDF, aliás, bastante aqui no plenário da Câmara, a gente não tinha conseguido encontrar uma brecha para falar, agora conseguimos. O pior é que esta proposta de emenda à Constituição, assim como outras já encaminhadas aqui ao plenário pelo presidente Arthur Lira, foi apensada outra proposta de emenda à Constituição cuja tramitação já estava mais avançada. O que significa isso? Em vez de essa proposta de emenda à Constituição da gastança, né, essa PEC do Lula, ter passado por todo o rito de primeiro passar na CCJ, depois ser aprovado em comissão especial, para então depois ir para o plenário, ou seja, um tempo de vários meses para que todo esse rito seja cumprido e os deputados possam debater essa PEC de uma forma bastante ampla, ela foi apensada a uma outra PEC de autoria, se eu não estou enganado, da deputada Tabata Amaral, que já estava mais avançada, sabe, CCJ, Comissão Especial, que tinha só 1 ou 2 artigos semelhantes e decidiram apensar uma PEC na outra para mandar diretamente ao plenário, como se esta atual tivesse passado por todas as fases anteriores. Então, é triste isso, eu falo como parlamentar brasileiro aqui, e como deputado que gosta do plenário, de estar lá nas comissões, entende de regimento interno e sabe por que ele é importante. Para mim é muito triste que a Câmara dos Deputados aprove leis para o cidadão respeitar e não respeita as próprias leis que ela cria para si mesmo na tramitação dos projetos que estão em pauta aqui, seja elas propostas de emenda mais grave ainda, seja meros projetos de resolução da casa. Então é isso que tem acontecido mais recentemente, tudo vai a jato quando é interesse, né, do presidente Lira, mas quando não é do interesse dele ou de líderes partidários, as coisas realmente não andam. Fim do foro privilegiado está parado, não tivemos avanço na PEC para prisão após condenação em segunda instância. Olha que o Lula foi solto lá no final de 2019, mais de vai fazer 3 agora, aliás, fez agora, em novembro passado, 3 anos da soltura do ladrão que tinha sido condenado em 3 instâncias, 2 instâncias, na instância recursal confirmado.
e nós não tivemos sequer também a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Estou até agora esperando o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ler a sua resposta à minha questão de ordem. Espero que ele faça ainda hoje, que é o último dia de sessão. Estamos conversando ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. A pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado Marcel. A pergunta é muito simples. Boa noite. Um poder que impõe um resultado eleitoral no grito, um poder que impõe a condução de um descondenado a primeiro mandatário da nação, ou seja, um poder que impõe um resultado do sistema representativo que ninguém pode confiar porque ele não presta contas, e o senhor mesmo já assinalou algumas vezes, né? Tratar-se de uma eleição suspeita, sem aferição e sem a devida comprovação da lisura. Então, o poder que impõe isso, ele não deve mais nada a ninguém. O poder que impõe, e isso é sancionado, o poder que impõe à sociedade um resultado eleitoral no grito, ele não deve satisfações a mais ninguém depois dessa manobra, ninguém mesmo. Então, se isso for sancionado, esse negócio aí que vocês estão fazendo no Congresso, isso aí é uma bacia das almas. Isso aí, a pergunta ao senhor é a seguinte: como é que o senhor se sente, né, uma vez legitimada esta manobra, né, eleitoral, que enquanto não responder às indícios de irregularidades, é manobra. O senhor mesmo já apontou. E esses que impuseram isso vão impor qualquer coisa a qualquer poder, evidentemente. Que votação, que maioria, que comissão. Você botou o descondenado lá, você bota o que você quiser, ainda mais do jeito que eles agem, violentamente, de forma intimidatória e com coação. Então, a pergunta ao senhor é a seguinte: como é que é, uma vez isso legitimado, como é que é fazer parte de um antro de covardes? É muito difícil mesmo, Fiuza, e te pergunta porque é algo que precisa estar na ordem do dia. A Câmara dos Deputados precisa reagir a esse ataque que o Judiciário tem feito às demais instituições, inclusive a própria Constituição. Né? Recentemente me perguntaram, Marcel, como é que está a sua... E foi um programa de imprensa, né? Como é que está a sua batalha contra o STF? Eu disse, eu não estou batalhando contra o STF, pelo contrário, estou a favor do STF para que ele volte a estar dentro da Constituição, contrariamente a fazendo seus próprios ministros, e do TSE também. Esses sim estão atacando a própria instituição, minando a credibilidade diante da população brasileira. Né? A falta de respostas a questionamentos que são feitos, legítimos ou não, é muito grave, porque eles estão previstos, esses questionamentos, em legislação. As pessoas têm as respostas, elas começam a ficar ainda mais desconfiadas, porque aquela coisa, se não é possível que me respondam às claras, por que será que estão escondendo, ou o que será que poderiam estar escondendo os ministros que estão envolvidos num dos processos mais importantes de todos numa democracia, se não o mais vital, né, que é o processo eleitoral. Então nós temos de discutir e limitar o poder desses ministros, do ministro do TSE e do STF, urgentemente. A CPI, se não instalada agora, e me parece que não vai dar mais para fazer, porque o recesso já começa amanhã, que inicie imediatamente no primeiro dia do próximo. E estou vendo senadores também participando ativamente da coleta de assinaturas já a partir dessa semana, para incluir também os senadores eleitos que agora estão diplomados, que antes da diplomação não era possível colher assinaturas de quem está na próxima legislatura. Fiuza, a situação é muito difícil, passa muito pela consciência das pessoas, eu digo da sociedade como um todo, que vivemos num período em que a ruptura institucional já aconteceu, um estado de exceção muito claro, e muita gente não percebeu isso. Isso que é o mais grave. E o consórcio de mídia, né, a mídia mais tradicional, tem escondido isso, tem censurado esse tema, né, ele é um não tema nas suas páginas, inclusive já passei a situação de tentar informar jornalistas de outros meios que não esses mais independentes, como é o caso de vocês, a respeito da situação, e sou completamente ignorado, quando não, pior do que ser ignorado, desprezado. Isso é muito grave. Então nós precisamos primeiro
ter ciência, e é bom que vocês estejam sempre tocando nesse assunto, porque quanto mais tentam censurar, quanto mais tentam nos calar, mais difícil, por meio desse processo intimidatório, será levar a informação verdadeira à população brasileira, e entraremos num processo de venezuelização do nosso país, que é, assim, muito difícil de sair depois. Basta ver o que está acontecendo justamente nesse nosso país vizinho chamado Venezuela. Deputado, em razão do nosso tempo mais curto, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro. Um bom trabalho. Imagina, eu agradeço, Paulo. Um abraço a todos vocês. Obrigado, boa noite.